E chegou o grande dia. Depois de 2 semanas de teste, eu finalmente trago para vocês o review do mais novo dispositivo da Semsmart, o Matter M1 Hub, uma central capaz de gerenciar dispositivos Zigbee e Thread da Semsmart da Tuya, e de quebra expõe tudo isso via Matter para usar em praticamente qualquer plataforma de casa inteligente. Nesse review a gente vai passar por tudo, a gente vai falar o que é esse dispositivo, o que não é, quais são os pontos fortes e também os problemas que eu tive e por que eu acho que você deveria esperar um pouquinho antes de comprar esse hub. Antes da gente falar de hardware e de software, a gente precisa entender um conceito muito importante dentro do Matter, que é a diferença entre Matter Controller e Matter Hub. O Matter Controller é o gerente da sua rede. É ele que vai gerenciar a conexão local de todos os dispositivos Matter que estão conectados em uma plataforma específica. Eu digo específica porque cada plataforma tem seu próprio Matter Controller. Então o HomeKit, por exemplo, tem a Apple TV e o Google tem o Google Nest Hub. Todos esses são Matter Controllers, eles são obrigatórios para você conseguir conectar um dispositivo em uma plataforma. Então, se você comprar um dispositivo Matter e for tentar conectar no HomeKit sem ter uma Apple TV ou HomePod Mini, por exemplo, vai aparecer um erro dizendo que um Matter Controller é necessário. Então, em resumo, o Matter Controller é o gerente da sua rede. O Matter Hub é um pouco diferente, ele é o intérprete ou tradutor da sua rede Matter. A finalidade dele é receber um dado, entender esse dado, traduzir e retransmitir para algum lugar. O exemplo mais comum que temos é o Zigbee. O Matter Hub recebe dados da sua interface Zigbee, entende esses dados, traduz tudo para algo que nossa rede consiga entender e retransmite por meio do protocolo Matter. A ideia do Matter Hub surgiu com a finalidade de trazer os dispositivos que já existiam para esse novo padrão de casa inteligente. Pois aí, se fosse o contrário, pessoal, imagina, quem quiser usar o Matter ia ter que abandonar tudo que já fez com Zigbee ou Bluetooth, por exemplo, e começar do zero. Então não, o Matter Hub está aí para trazer essa compatibilidade do Zigbee, Z-Wave ou Bluetooth com o Matter. O Hub M1 da Semsmart é um Matter Hub, ele faz exatamente isso, traduz os dados dos dispositivos Zigbee da Tuya e da Semsmart e retransmite tudo via Matter para as outras plataformas de casa inteligente. Uma curiosidade interessante é que a plataforma da Tuya é uma das poucas plataformas que não precisam de um Matter Controller para funcionar. Eu não sei muito bem como que funciona isso, mas você já viu que em alguns reviews aqui do canal a gente testou relés, lâmpadas, spots que são Matter e são compatíveis com a Tuya, e a gente nunca comprou um Matter Controller, eu não tenho nenhum aqui em casa. Então, se você quiser parear, por exemplo, uma lâmpada Matter da Semsmart ou um motor de cortina Wi-Fi Matter da Semsmart também, você não precisa desse carinha aqui. Isso aqui não é um Matter Controller, mas sim um Matter Hub. Mas beleza, com isso fora do caminho, vamos falar de hardware. O Semsmart Matter M1 Hub é o mais novo hub da Semsmart capaz de expor seus dispositivos Zigbee para outras plataformas via Matter. Seu design é bem simples, porém casa muito bem com o visual de roteador. Na parte de cima temos o logo da Semsmart, o logo do Matter e dois LEDs que ficam escondidos no topo, que indicam energia e modo de pareamento. Na parte de trás, temos um botão de reset, uma entrada de energia via USB tipo C e uma entrada de rede. Nas laterais não temos nada e na parte de baixo temos algumas informações do dispositivo. Ah, também tem o QR Code do Matter para você parear pela primeira vez com a plataforma da Tuya. Uma informação importante aqui é que ele usa só 5 volts e 1 ampere para energia, o que dá ali 5 watts. Então, qualquer carregadorzinho básico muito provavelmente já vai conseguir dar conta do hub. De tamanho eu achei ele bem pequeno, ele tem 9,6 centímetros nos lados e 2,6 centímetros de altura na parte mais alta, pois ele tem um ângulo na case. Ah, isso incluindo os pezinhos de borracha. A parte mais importante é o que está dentro desse hub. Ele tem uma antena Zigbee para você conectar seus dispositivos Tuya ou Semsmart. Então, dispositivos de outras marcas como Sonoff, Aqara ou Philips, por exemplo, não vão funcionar aqui. A parte boa é que esse hub também tem uma antena Thread, tornando esse carinha um Thread Border Router. O interessante do Thread é que, diferente do Zigbee, não tem essa de qual fabricante eu posso conectar aqui. Se for Thread, ele pode ser pareado nesse hub sem problema nenhum. O conteúdo da caixa é bem básico, pessoal. Ele tem o cabo de rede, o cabo USB do tipo C, chavezinha para o botão de reset e, por fim, o manual. Nessa minha unidade aqui não veio o carregador. Para mim isso é tranquilo porque o que eu mais tenho aqui é carregador USB. Mas caso você não tenha um, recomendo comprar um junto quando for pegar esse hub aqui. Lembrando que tem que ser pelo menos 5 watts. Bom, fechamos a parte de hardware e agora vem a parte de software, começando pela configuração do hub. No manual ele explica tudo certinho, mas eu quero passar pelo processo aqui com vocês também. Conecte o cabo USB-C no hub e o cabo de rede.
Ligue o cabo de rede no roteador e o USB-C na tomada. Os LEDs devem começar a piscar aqui em cima, indicando que o hub está pronto para o pareamento no app. O dispositivo já vem resetado, mas se por algum motivo seu não chegar assim, é só usar a chavezinha que vem na caixa e segurar o botão por 5 segundos. Primeiramente, precisamos parear esse hub no app da Tuya. É lá que todo o gerenciamento de novos dispositivos e atualizações são feitos. Então, baixe o aplicativo Tuya Smart no seu celular, crie uma conta e quando você já estiver na tela inicial, toque no botão de mais e depois selecione escanear código QR. Você vai ler o QR Code do Matter que está embaixo do seu hub ou no manual também e seguir as instruções na tela para finalizar o pareamento. Se tiver algum erro de rede durante o pareamento, alguma outra mensagem, sei lá, um timeout por exemplo, é só reiniciar o hub e o app e começar o processo novamente. Aqui, pessoal, funcionou de primeira em todas as vezes que eu resetei o hub para testar. Então, acredito que você também vai configurar por aí, sem problema nenhum. Agora que finalizamos o pareamento, vamos garantir que está tudo atualizado antes de parear com o HomeKit, Home Assistant, SmartThings ou qualquer outra plataforma que seja compatível com o Matter. Para isso, selecionamos o nosso Hub M1, tocamos nos 3 pontinhos aqui em cima, vamos lá para o fim da tela e tocamos em atualização do dispositivo. Durante a gravação desse review, a última versão é a 1.8.12, então se você já chegou numa versão mais nova, é capaz que tenha algumas funcionalidades extras, mas o básico que eu vou explicar aqui no vídeo deve estar disponível. Mas beleza, vamos começar a parear dispositivo no Hub. Eu vou testar com 4 dispositivos diferentes que eu tenho aqui em casa. Um plug de tomada de 16 amperes do padrão brasileiro, uma régua de tomada de 10 amperes com 4 plugs brasileiros e 4 entradas USB, o mais novo interruptor Zigbee Touch de 6 canais da ZMSmart, que deve chegar ao review nas próximas semanas, e por fim, o motor de cortina Zigbee da ZMSmart, que vocês devem se lembrar desse carinha aqui por causa do design. Aqui no canal, rolou o review da versão Thread desse motor. Mas esse aqui é a mesma coisa, só que Zigbee. E pessoal, só por desencargo de consciência mesmo, a gente vai testar esse sensor de movimento da Aqara. Ele não deve funcionar no app e talvez até apareça para parear, mas a gente não vai ter nenhuma informação relevante. Infelizmente eu não tenho nenhum sensor da Tuya ou da ZMSmart para testar nesse hub aqui, eu acho que eu só tenho da Aqara e da Sonoff. Então eu vou ficar devendo essa para vocês. Bom, vou parear todos os dispositivos aqui e na hora que eu chegar no sensor de movimento da Aqara, eu volto. Como vocês podem ver, pessoal, meu sensor de movimento da Aqara está em modo de pareamento, mas nada de aparecer no hub da ZMSmart. Como comentei antes, o Zigbee aqui só vai funcionar com dispositivos Tuya ou dispositivos ZMSmart. Aqui temos os 4 dispositivos para controle. O primeiro é o plug de tomada, depois a régua de tomada, depois o interruptor de 6 canais que aparece com 2 dispositivos separados e por fim o motor de cortina. Conseguimos controlar os 4 dispositivos normalmente no app da Tuya, mas onde eu quero controlar mesmo são nas plataformas de casa inteligente. Para compartilhar o acesso Matter desse hub é bem simples, é só entrar na configuração do seu hub, selecionar compartilhar por meio de Gateway Matter, copiar o código de pareamento e usar na sua plataforma de casa inteligente preferida. Esse código é diferente do que está no dispositivo, então você precisa usar esse aqui do app quando for levar ele para outra plataforma. Eu testei esse hub em praticamente tudo que suporta Matter que eu tenho acesso aqui em casa. Testei no HomeKit, na Alexa, Google Home, na própria Tuya que a gente já viu funcionando, no Home Assistant e agora também, pessoal, no Samsung SmartThings. O hub conseguiu ser pareado em quase todas as plataformas que comentei aqui, só a Alexa que não completou o processo de pareamento. Isso tem se mostrado bem comum em nossos testes por aqui. A Alexa é a mais ruinzinha quanto ao Matter. Aliás, pareou super rápido nas plataformas que funcionaram, não tive problema de rede nem nada disso. Mas apesar de ter sido fácil essa etapa, foi aqui que os problemas começaram. Para falar de performance, compatibilidade e os problemas, eu vou focar em 3 plataformas: o HomeKit, que é a minha plataforma principal, o Home Assistant e por fim o Samsung SmartThings. Se vocês quiserem saber mais sobre as outras plataformas que eu não entrei em detalhe aqui nesse vídeo, eu vou ter um review em escrito lá no site do Descomplicando Tech, o descomplicandotech.com. E lá nessa matéria eu vou deixar sempre atualizado com as novidades das plataformas para esse hub aqui, né? Até mesmo se sair atualizações e tudo mais. Então, o link vai estar na descrição. Na hora de parear com o HomeKit que eu comecei a notar alguns bugs, mais especificamente partes do processo que não deveriam acontecer. O primeiro é que por algum motivo o hub da ZMSmart reporta uma fechadura quando você tenta parear com o HomeKit. E por causa disso, aparece uma parte do processo para configurar sua senha de segurança. O HomeKit tem esse suporte para você ter senhas gerenciadas na plataforma da Apple para sua fechadura.
O problema é que esse processo não termina, porque não existe fechadura. O hub não podia reportar algo que ele não tem. Então, o HomeKit tenta finalizar o processo e não consegue, até que você precisa selecionar a opção de configurar depois. A parte chata é que agora fica um banner permanente aqui no seu app casa dizendo para finalizar a configuração. E você também não consegue mudar o código que você colocou na configuração inicial, porque não existe uma fechadura para o HomeKit configurar, então você fica preso com esse código nas configurações. O segundo problema que eu encontrei foi novamente nos dispositivos reportados, só que dessa vez foi no plug de tomada de 16 amperes. Esse plug tem uma entrada só, mas por algum motivo o hub reporta 5 entradas diferentes. Ele reporta como uma régua de tomada como essa que temos pareados aqui. Quando você tenta controlar esses plugs, o hub da ZemiSmart não sabe o que fazer e simplesmente quebra, fica sem resposta e provavelmente dentro dele deve ter um processo que reinicia a integração do Matter. Aí, somente um desses plugs no app casa que deve funcionar, pois esse plug é realmente o que estamos controlando. Por outro lado, a régua que conectamos funciona normalmente, pois são 4 entradas de tomada e um grupo de USBs totalizando 5 pontos de controle. Aí sim no app casa funciona tranquilo. Pelo que eu entendi, esse bug acontece com todos os tipos de tomada. Eu tenho esse modelo mais antigo aqui e é a mesma coisa. Ele é um plug, mas é reportado como 5 via Matter, o que acaba sendo incorreto. Ele teria que reportar exatamente um plug para funcionar certinho. No SmartThings ele não reporta fechadura, mas eu também não encontrei em nenhum site da Samsung e algum outro blog se o SmartThings já tem compatibilidade com fechaduras Matter, mas pode ser também que o hub simplesmente não está reportando isso para a plataforma. Mas o problema do plug acontece igualzinho acontece no HomeKit. Você tenta controlar os que não existem, dá erro e nada acontece. No Home Assistant acontece a mesma coisa, só que é um pouquinho pior. Além da fechadura, o hub também reporta uma lâmpada e um sensor de temperatura. São dispositivos que também não existem, pessoal. Você pode tentar controlar aqui, mas não vai funcionar. O problema do plug acontece também, reporta 5 plugs em vez de um só, e quando você tenta controlar os que não existem, ele reporta um erro dizendo que o controle falhou. Ele também não expõe o controle do interruptor de luz e nem a cortina por algum motivo. Isso aqui eu já acredito que é no próprio Home Assistant, já que o HomeKit e o SmartThings suportam normalmente. Pessoal, por que eu comentei sobre esse problema tão cedo no review, né? Não deixei para a parte de pontos negativos. Isso é porque esses bugs estão muito na cara. Quando eu recebi o hub, na verdade, comecei a testar para falar a verdade, eu até achei que eu tava com um firmware beta, né? Um firmware de testes ali, mas aí eu vi outras pessoas na internet tendo os mesmos problemas. Aí eu pensei, não, tem alguma coisa de errado. Então eu acho que a Tuya com o desenvolvimento do firmware e a ZemiSmart com o produto final teriam pego esse problema muito fácil só de ter conectado no HomeKit ou no Home Assistant para fazer algum tipo de teste, né? Então sim, eu acho que foi um deslize da parte das duas fabricantes. Uma coisa que eu fiz foi reportar tudo isso por e-mail para a ZemiSmart. Esses dois problemas que eu comentei, eu mandei para a ZemiSmart, mas lá no app da Tuya eu mandei direto para eles também, por meio da ferramenta de feedback. Eu acredito que a Tuya está trabalhando em correções nesse firmware, mas eu não tive nenhuma confirmação deles, e nem da ZemiSmart também. Mas todo dia eu entro no app ali para ver se tem alguma atualização disponível. Fora esses dois problemas, o hub funciona muito bem. O controle dos dispositivos Zigbee via Matter é instantâneo, pessoal. Inclusive, é mais rápido que o iHost e o Hub M2 da Aqara. Na tomada, que é um plug único, quando você acha o correto, ele é super rápido. Tanto no HomeKit, quanto no Home Assistant e no SmartThings. A mesma coisa com a régua de tomada, é você tocar no app e já ouvir a régua trabalhando. É literalmente instantâneo. O interruptor Zigbee de 6 canais também é super rápido e consigo controlar tudo certinho, todos os canais individualmente. E o motor de cortina também, consigo abrir e fechar normalmente pelo app casa da Apple e pelo SmartThings. Só o Home Assistant que não tem esse suporte. E isso que é legal desse hub, se você já tem dispositivo Zigbee Tuya, a chance dele funcionar com esse hub da ZemiSmart é muito grande. Essa régua de tomada que eu tenho aqui, comprei tem mais de 5 anos, essa versão mais antiga do plug de tomada também, e são compatíveis com o hub. Então, eu realmente acredito que sensores, lâmpadas e outros dispositivos Zigbee vão funcionar com o hub da ZemiSmart, novamente, contanto que sejam Tuya ou da própria ZemiSmart. Então, o ZemiSmart Matter M1 é a porta de entrada para o Matter para pessoas que usam Zigbee e aí sim finalmente ter controle local na Alexa, Google Home, SmartThings sem precisar ficar linkando conta nem nada, tudo offline. Essa é a parte legal do Matter, o funcionamento local. Sobre o Thread não tem muito segredo, você vai parear o dispositivo escaneando o QR Code como se fosse qualquer outro dispositivo Matter. A diferença é que esse dispositivo vai usar a
rede Thread do M1 Hub. Infelizmente a TUI ainda não disponibilizou uma opção de gerenciar a rede Thread desse hub, então eu não consigo juntar ela com a minha rede da Apple, como eu fiz com a Nanolive. Esse foi um feedback que eu mandei para eles também, adicionar essa opção no app, pois senão não adianta muita coisa, né pessoal? Ele vai criar uma rede Thread separada e eu não vou poder usar os outros border routers que tem aqui em casa para melhorar o sinal. Claro, se você não tem nenhum Thread Border Router na sua casa, esse hub vai fazer esse papel para você, gerenciando a própria rede e tudo mais. E aí chegamos na parte de recomendação, pessoal. Eu recomendo esperar antes de fazer essa compra. Apesar do hub ter uma performance muito boa, também tem uma compatibilidade muito grande com outros dispositivos, né? Porque ele suporta Tuya e dispositivos da ZenSmart. Eu acho que é legal a gente esperar para ver os próximos capítulos dessa novela aí, né? Vamos ver se a Tuya vai liberar uma atualização ou simplesmente vai deixar o dispositivo no esquecimento. Mas, pessoal, esses bugs que encontrei vão afetar sua experiência de casa inteligente. Você pode sim, por exemplo, esconder os plugs extras que são reportados no HomeKit e também ignorar o aviso de configuração da fechadura. E mesmo assim, pessoal, eu sempre bato muito na tecla de qualidade de um dispositivo. Eu também sou desenvolvedor de software e sei muito bem quando é fácil de achar um bug e quando é difícil de encontrar um. E esses bugs que eu reportei estavam literalmente na minha cara. E o pior é que, como eu comentei, a culpa total nem é da ZenSmart, é da Tuya e da ZenSmart. A Tuya porque ela fabrica o firmware e a ZenSmart porque o produto é dela. Então se eles tivessem pelo menos testado ali rapidinho, iam ver que ia ter alguns problemas ou outro. Mas enfim, eu já pude testar 3 hubs Matter por aqui. 2 da Acar, que foi o M2 e a câmera G3, e eu estou testando o iHost da Sonoff. Nenhum deles tem esses bugs que comentei. Então, também não é algo do Matter, mas sim, de novo, do firmware que a Tuya desenvolveu. Se você já tem esse hub e encontrou os mesmos problemas que eu comentei, mande o feedback direto no app da Tuya. Quanto mais gente falando sobre isso, mais rápido eles corrigem. Eu vou deixar um tutorial na descrição de como mandar esse feedback para eles. Sobre preço, ele está ali na faixa de R$250 no AliExpress e fica abaixo dos $50 na maioria das vezes, então você não paga os 92% de imposto de importação. A boa notícia é que a ZenSmart está começando a trazer seus produtos para o Brasil. A cortina Matter via Thread deles, por exemplo, já está por aqui, então é zero de imposto. O link da compra vai estar na descrição e também na nossa planilha de dispositivos de casa inteligente. Eu sempre vou tentar deixar os links onde o produto já está no Brasil para evitar pagar tão caro. Como eu já comentei, recomendo segurar a compra até sair a correção dos bugs por parte da Tuya. Mas se mesmo assim isso não for um problema para você, recomendo sim esse bichinho, pessoal, porque a performance dele é muito boa mesmo. E quando corrigirem esses bugs, esse vai ser o hub para quem tem dispositivos Zigbee da Tuya e da ZenSmart. Mas pessoal, acredito que é isso. Esse foi o review do ZenSmart Matter M1 Hub. E, apesar de alguns bugs, é um hub super sólido e rápido que vai trazer conectividade Matter para os dispositivos Zigbee que tanto gostamos. Se você tem mais alguma dúvida sobre o hub ou gostaria de deixar uma sugestão de testes, é só deixar aí no campo de comentários. E quando sair atualizações de firmware que corrigem os problemas que eu encontrei, eu aviso vocês em praticamente todo lugar, na aba de comunidade aqui do canal, lá no site do Descomplicando Tech, o descomplicandotech.com, e no Twitter também. Mas antes de ir embora, eu deixo vocês com o último vídeo do canal, onde eu testei diversos dispositivos Matter no Samsung SmartThings. Vejo vocês por lá, agradeço aos membros do canal pelo suporte, um grande abraço e até mais, falou!